Boa noite, pessoal, para quem não tinha desejado uma boa noite ainda. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, boa noite. Beleza. E vai iniciar, então, nossa aula, só para a gente já situar algumas informações antes de iniciar propriamente dito. Primeiro, em relação à prova, não sei o que vocês acharam, né, mas estava bem tranquila a prova, acho que, no geral, foram bem. Um ou outro que talvez não tenha sido ido bem, mas com a questão da questão anulada conseguiu dar uma compensada. De forma, então, geral, acho que conseguimos contornar a situação difícil que nós estamos nela. Então, assim, eu vou falar sobre duas coisas nessa aula, que é vocês já irem se programando, na verdade. A primeira coisa que eu tenho que ajustar com vocês é o trabalho da nossa segunda etapa. Então, eu vou fazer um trabalho similar ao que vocês fizeram na primeira etapa. Então, na primeira etapa, fizeram um trabalho resumindo a sessão, cada sessão da unidade 2. Dessa vez, a gente vai resumir da unidade 4 e vocês vão montar uma apresentação em PowerPoint. A gente vai dividir, então, essa apresentação. Cada um vai fazer de forma direcionada. Vai ser basicamente eu e quem for a dupla ou trio de vocês. Então, nós vamos agendar os horários. Cada um vai ter em torno de 10 minutos. A gente vai participando e vamos avaliando vocês esse trabalho. O que eu preciso de vocês, então? Que vocês definam. O trabalho pode ser individual ou de trio. Individual, duplo ou trio, na verdade. Onde vocês vão, então, fazer esse resumo para mim da sessão da unidade 4. O que eu preciso? Para eu definir quais as sessões que cada um vai trabalhar, vocês mandem para mim um e-mail ou no WhatsApp mesmo lá. Na verdade, criar no WhatsApp uma listagem, basicamente, de quais são os componentes de cada grupo para poder fazer um sorteio dos temas. A gente vai, então, fazer sorteio desses temas. Vocês vão apresentar para mim esse trabalho no dia 20/5, provavelmente, daqui a 2 semanas. Oi. Que dia que vai entregar esse trabalho? Oi? Que dia que você vai entregar para entregar esse trabalho? No dia 20/5, daqui a 2 semanas, praticamente. Ah, tá. Obrigado. Okay? Só um detalhe sobre esse trabalho. A entrega dele vai estar programada para ocorrer no dia 20/5, só não irá ocorrer no dia 20/5 se ocorrer um detalhe que a gente vai ter uma palestra que está sendo agendada. Pode ser que essa palestra aconteça também no dia 20/5. Então, se ela for acontecer, a gente vai reprogramar a apresentação do trabalho para o dia 27, ok? Mas, inicialmente, a gente vai deixar esse trabalho marcado para ser entregue e apresentado no dia 20/5. Ok? Esse é o primeiro tópico que eu queria falar com vocês. O segundo tópico, que acabei já começando a iniciar o assunto, é sobre essa palestra, então. Essa palestra está sendo organizada pelo professor Alessandro. É uma palestra que vai ter o engenheiro Mansur, que é praticamente um gestor, a parte de contrato, de obras, enfim. Um cara muito experiente, é o que vai estar gerenciando a construção desse prédio ao lado do shopping, esse prédio comercial. Então, ele vai dar para vocês uma palestra para mostrar para vocês um pouco a rotina, como que é a questão de gestão, essas ideias que hoje está bombando basicamente. Né? Tudo se fala hoje em gerir tempo, gerir pessoas. Então, é um cara muito bom na área. O Alessandro está organizando essa palestra. Ele perguntou se eu gostaria que a turma participasse. Eu acho que é uma oportunidade
para vocês, apesar de não estar diretamente relacionadas à disciplina de geologia, mas é algo diferente para vocês irem vivenciando coisas do mercado de trabalho, ou, enfim, formas de se organizar. Então, essa palestra vai ser agendada e eu vou mandar o link para vocês no dia dessa palestra. Então, inicialmente, ela vai acontecer na quarta-feira mesmo, dia da nossa aula normal, por isso que o trabalho ele tem esse pequeno adendo. Pode ser que ele seja adiado, então, do dia 20 para dia 27. Ok? Bom, basicamente são esses dois tópicos que eu tinha para discutir inicialmente antes de discutir nosso tema de hoje, né? Que é a nossa aula basicamente. Acho que a aula de hoje vai ser uma aula bem mais rápida do que o normal. Não sei se estão conseguindo me escutar bem. Minha internet hoje parece algum monte de problema. Desde cedo que eu estou tendo dificuldade em reuniões que estou participando, está caindo muito. Então, se eventualmente eu cair, eu devo voltar rapidamente, mas só para vocês não saírem e poderem aguardar de forma mais tranquila. Bom, então vamos lá. Então, essa unidade que nós vamos iniciar, a unidade 3, ela basicamente se divide em 3 sessões. Ela vai falar de geologia aplicada à engenharia, ou seja, quais são os momentos que a geologia vai ser interessante para nós, para poder analisar questões de obras, enfim, diversas. E posteriormente, na sessão 3, sim. Qual você vai disponibilizar o slide? Eu postei ele para vocês no grupo. Postei, não? Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha postado. No dia que vocês pediram. Esse de hoje eu não postei ainda não, mas os anteriores eu tinha postado, se eu não estou enganado. Foi na semana antes da prova que eu tinha postado. Mas qualquer coisa você me fala que eu posto novamente para vocês aqui, Alan. Então, na unidade 3, a gente vai ver então essa parte de geologia aplicada à engenharia e a parte de hidrologia, basicamente. Uma ideia geral para vocês, como que funciona ciclo hidrológico, questões bem superficial mesmo, essa parte de percolação de água. A água é um dos fatores que influencia diretamente na estabilidade do solo. A gente vai ver, já citei para vocês também outra oportunidade, que se não tivesse água, a gente não teria problema com fundações ou com questões de obras geotécnicas. Então vamos lá então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder iniciar a aula de hoje então. Então, a unidade 3, que a gente vai iniciar agora. A unidade 3 trata do tema Geologia de Engenharia e Hidrologia. Então, como eu disse, esses capítulos foram divididos em 3 sessões. O primeiro que nós vamos ver hoje, que é a sessão 3.1, noções gerais, então, de geologia. Okay? Então, o que a gente vai ver? Quando que é aplicado, onde que a gente aplica, então, a geologia na engenharia? Então, existem vários momentos que nós conseguimos ou vamos utilizar a geologia para nos dar algumas avaliações. Então, tem basicamente 6 atividades básicas na qual a gente faz o uso de geologia. Então, por exemplo, obtenção de materiais para construção em geral. Então, quando eu falo obtenção de materiais, eu estou falando o quê? De uma exploração de uma jazira, de uma pedreira para obter brita, obter areia. Se eu conheço geologia, eu consigo definir quais são os melhores locais para obter esses materiais que eu preciso. Então, geologicamente, devido à formação que cada solo tem, nós vimos anteriormente, nós conseguimos, então, ter uma noção de como isso funciona para poder, então, validar a nossa prospecção, evitar menos custos, digamos assim. Então, essa análise de parte geológica dá as condições, então, de definir quais jazidas ou quais locais a gente pode explorar,
materiais a gente vai encontrar em determinadas regiões. Então, se eu estou explorando para obter ouro, ferro, obter diamante, enfim, eu consigo definir através das análises geológicas, de conhecer o perfil geológico de determinados locais. O outro ponto que nós utilizamos geologia também na engenharia, talvez um dos principais, é na construção de estradas. A gente consegue, através da natureza geológica e geotécnica da região, nós conseguimos definir qual é o melhor local para passar determinado traçado de uma estrada. O que é o traçado de uma estrada? Digamos assim, um eixo, uma linha imaginária onde que aquela estrada vai passar. Então, se eu tenho um morro, se eu tenho um buraco, tem um vale, eu consigo definir através de questões topográficas, lógico, mas também através de análise geológica, qual que é o melhor local. Porque eu posso ter, às vezes, problemas de falhas geotécnicas ou falhas geológicas que podem, basicamente, inviabilizar que uma estrada passe em determinado ponto. A análise geológica é importante para a gente, geológica e geotécnica, para definir, então, essa questão do traçado da estrada. Como que vai ser corte, como vai ser aterro, para a gente poder avaliar. Um dos grandes problemas que tem também em estradas é fazer aterro sobre solo mole. Então, a gente tem que conhecer a geologia para ver se aquele solo ali resiste ou não, qual que é as características previstas nele. Utilizamos também muito geologia para definir tipo de fundações. Então, se eu tenho um solo que eu conheço geologia daquele local, que é um solo mais arenoso ou que é um solo mais argiloso, por exemplo, a fundação vai variar muito. Se eu construo uma sapata, se eu construo uma fundação profunda. Então, tudo isso vai ser diretamente influenciado pelo quê? Questões geológicas e geotécnicas daquele local, que vai nos dar condições, então, de definir qual que seria a melhor solução adotada. Uma outra atividade que a gente trabalha, fazendo também análise geológica, é a obtenção do perfil do terreno para definir, por exemplo, o grade. Desculpe, definir basicamente nível de lençol freático. Onde eu tenho, então, conheço a geologia do local, eu sei a condição de analisar se tem nascente ou como que está o meu subsolo, consigo, então, prever essa tensão do nível do lençol freático e qual a profundidade ele vai estar e se tem, na verdade, naquela região. Então, basicamente, em função de análise geológica e geotécnica, a gente vai ver como que a gente consegue definir esses parâmetros. Onde está a água? Qual que seria a extensão desse lençol freático? Através de ensaios que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, de forma mais geral. Também para a construção de barragens, túneis, tudo isso a gente tem que ter uma análise geológica e geotécnica. Você vai construir um túnel. Você sabe que um solo ele tem uma geologia ruim, que ele não tem resistência de forma geotécnica. Você vai construir um túnel naquele local, qual o custo que você vai ter para a implantação daquele túnel? Então, quando eu falo em geologia, automaticamente eu estou trabalhando com a geotecnia. São dois conceitos que se contemplam. A geologia e a geotecnia nada mais é que trabalhar com o solo. A geologia vem dizer para a gente como que é a formação daquele solo. E a geotecnia é a análise desses parâmetros de formação do solo, da sua origem, para obter, então, parâmetros de resistência. Basicamente, de forma geral, vocês vão conseguir, então, aplicar conceitos de geologia em todas essas áreas que a gente acabou de citar. Lógico que existem outras, mas não é o caso a gente ficar também espanando muito aqui. A gente perderia muito mais tempo. A ideia é mostrar de forma geral o quanto a geologia pode, talvez, ser importante em alguns aspectos de uma prévia validação. Uma validação do sistema. Ok? Bom, continuando aqui, então, o que a gente vai ver, então, na aula de hoje? A gente acabou de mostrar para vocês essa questão de geologia aplicada na engenharia. A geologia, como eu disse, ela vai, então, nos dar para nós como que é a origem ou formação de determinado solo. Mas o que é o solo, de forma conceitual?
solo ele tem algumas definições, mas de forma geral, como está sendo mostrado para vocês no slide, é um conjunto de material e mineral orgânico resultado de processo de intemperismo, que nós vimos nas unidades anteriores. Então, eu vou ter rochas metamórficas, rochas ígnemas, rochas sedimentares, que vão se decompor e vão formar, então, o solo ou outro tipo de rocha que nós temos, basicamente, na superfície da Terra. Então, quando ele tem essa decomposição desses minerais, dessas rochas, e mistura com matéria orgânica, de forma, então, o que nós chamamos de solo. Esse é o conceito geral. Se a gente for analisar o conceito pontual, solo para um engenheiro civil, por exemplo, ou engenheiro de minas, o conceito seria basicamente o quê? Solo é qualquer material que serve de camada suporte para fazer uma determinada fundação, construir uma edificação, por exemplo. Se fosse olhar para um engenheiro agrônomo, o conceito de solo é um pouco diferente. Solo seria uma camada para o engenheiro agrônomo superficial que tem basicamente a função de propiciar o cultivo. Isso seria o conceito para o engenheiro agrônomo. Se fosse para um biólogo, o solo seria uma camada ainda mais superficial, de 20, 30 centímetros, onde ele tenha como função, basicamente, propagar ou possibilitar constituição de vida, de micro-organismos. Então, essas seriam as definições para cada área específica. Mas, de forma geral, é o que está mostrado para vocês no slide, então. Solo é um conjunto de material, de mineral e matéria orgânica. Então, esses dois elementos, quando se juntam, formam, então, esse material que nós conhecemos, chamamos de terra, em alguns casos, de forma popular, ou agregado, de forma geral. Ok? Bom, o processo de formação do solo, que é aquele processo de intemperismo, nós já iniciamos, já vimos também, ele é denominado pedogênese. Então, de modo geral, o solo é formado por diferentes minerais, então, no qual é delimitado esses minerais como sendo minerais primários, que são os mais comuns. Aí cito para vocês quartzo, o feldespato, mica. Então, quartzo nada mais é que seriam grãos de água, que forma areia, que a gente viu no laboratório. Minerais secundários, poderia citar o ferro, outro tipo de mineral. E matéria orgânica e espaço poroso. Então, como eu já demonstrei para vocês, quando nós temos o conceito de solo, nós temos basicamente como se fosse três estados físicos, basicamente. Eu tenho o solo, ele tem A, vai dar aqui. Então, o solo, ele é constituído de A, água, e partículas sólidas. Essas partículas sólidas, então, são nada mais do que os minerais que juntaram, misturaram com a matéria orgânica e formaram, então, os diferentes tipos de solos que nós conhecemos. Então, de forma, seguindo a classificação da NBR, nós teríamos os solos sendo divididos em de quatro grandes grupos. Seriam os agregados graúdos, onde nós classificaríamos brita, 0, 1, 2, agregados ainda graúdos, a gente classificaria as areias, que também têm diferentes granulometrias, os siltes e, posteriormente, argilas. Então, todos esses materiais são classificações de solo
formado, então, pela união desses minerais primários, secundários e matéria orgânica, consequente também ao espaço poroso, que é nada mais do que ar e água presente nessas partículas sólidas. Então, essa combinação de elementos forma, então, o que nós definimos como sendo, então, o solo a qual a gente vai trabalhar de forma mais geral. Ok? Bom, já citei para vocês, tem diferentes classes de solos, então, de ponto de vista geológico. A imagem abaixo, então, que está sendo mostrada para vocês, ela vem ilustrar, então, justamente essa questão de formação do solo. Então, o que eu citei lá inicialmente, se a gente fosse trabalhar com classificação para cada tipo de profissional, um engenheiro civil, um engenheiro de Minas, que seria a mesma classificação, mas para um engenheiro agrônomo diferente, ou um biólogo, se você analisar a espessura de camada, para o engenheiro, para um biólogo, o que importa para ele é só essa camada verdinha aqui, só a camada superficial, que é a camada base que vai estar o quê? Dando condição de propagação de vida. Para um engenheiro, para um engenheiro agrônomo, eu teria uma camada um pouco mais profunda, que é a camada necessária para quê? Constituição de raízes, por exemplo, para fixação de elementos que vai gerar, então, vegetação. Para nós, engenheiro civil, engenheiro de Minas, basicamente, solo é essa camada toda aqui, desde a superfície até as profundidades mais elevadas. Por quê? Se eu pegar na minha casa e colocar essa casa aqui na superfície, isso para mim que então é solo, porque essa camada verde está suportando então a minha edificação, ou onde eu vou construir um túnel, ou vou fazer exploração de mineral, vou analisar de forma para um engenheiro de minas. Ou se eu coloco a fundação mais embaixo, também para mim é solo, porque novamente é o que vai resistir os meus esforços da minha edificação. Ok? Então, só para o gancho da imagem para vocês terem uma situação um pouco melhor. Então, esses solos, a origem dos solos, como nós vimos em unidades anteriores, o processo de formação de intemperismo, basicamente, onde a gente tem a ação de água, chuva, vento, diferente temperatura e pressão, que vai fazendo com que os grãos vão se decompondo. Se vocês analisarem essa imagem, vocês verem que cada profundidade existe o quê? Cores diferentes. O que está nos indicando? É até também tamanhos de grãos diferentes. Ó. A primeira camada aqui onde está essa chavinha ou colchete com a letra A, tem alguns grãozinhos apenas. Se vai descendo para o B, por exemplo, já tem mais grãozinhos maiores. Para o C, ainda mais, um pouco maiores ainda. E lá embaixo eu tenho rocha. O que é isso? Nós vimos na unidade 2 esse processo de formação. Quanto mais profundo está o meu solo, a tendência é que esse solo esteja o quê? Seja um solo que sofreu menos modificação, ou seja, quanto mais próximo à rocha esse solo tiver, maior vai ser a possibilidade desse solo sofrer processo de decomposição. Então, esses pontos que, por exemplo, no perfil C, esse solo já decompôs, já se modificou bastante, mas resta ainda nesse solo uma grande quantidade da rocha origem. Seria essa basicamente a ideia. Então, quando a gente trabalha com esse conceito de horizonte, se você analisar o horizonte O, ele é formado basicamente por restos orgânicos em vias de decomposição, ou seja, a camada superficial, onde eu tenho restos de árvores que vão caindo, de folhas que vão caindo, enfim, tudo que está aí na parte bem superficial mesmo. Então, isso tudo vai se decompondo, formando, então, esses processos mais orgânicos. Então, esse horizonte óxido, esse horizonte verde, é, então, essa parte seria uma camada de proteção das demais, digamos assim, onde eu tenho pouca resistência. Já o perfil horizonte A,
que está logo abaixo dessa parte verde, ele é constituído por material mineral e matéria orgânica. Então, vocês estão vendo que existe solo, mas também existe raízes. E, consequentemente, ao longo do tempo, vai começar a se decompor também, mas em menos quantidade do que no horizonte O. Então, ela tem alta atividade biológica, por isso que é importante para o engenheiro agrônomo, como o resto de decomposição de material orgânico. Então, foi o que eu acabei de falar agora. Eu vou ter constantemente, então, a possibilidade de decomposição, porque existe ainda essas camadas, galhos, raízes, ou até restos de animais que foram soterrados aqui com o decorrer do tempo. O horizonte B representa uma faixa onde ocorre a acumulação de argila. Então, a argila, como vocês vão ver mais à frente, a química do solo 1, ela tem uma tendência de ter uma coloração mais vermelha. Então, é uma forma de identificação desse material no campo. Ela tem matéria orgânica também, é composta por ferro e alumínio. Então, essa coloração mais vermelhada é devido à presença de ferro, então, nesse material. O horizonte C compreende o intervalo onde eu tenho, então, a alteração de uma rocha intemperizada com um solo em decomposição. Então, aqui nesse horizonte C, a gente vai encontrar muito o que a gente chama de matacão, ou seja, muitos pedaços, fragmentos da rocha que deu origem, porque nessa camada C, ou nesse horizonte C, ainda está muito recente essa decomposição. De forma geral, seria basicamente isso que nós teríamos como ter na questão da pedogênese, ou seja, eu vou ter a formação desse meu perfil de acordo com o tempo, o processo de intemperismo que vai sofrendo. Então, quanto mais tempo for passando, a tendência é que esse perfil C vai se modificando, tendendo a vir para o perfil B e assim de forma sucessiva. E a rocha vai decompondo, então vai sendo algo cíclico. A rocha passa para o C, depois para o B, o A, de forma contínua ao longo dos anos. Novamente, isso não é um processo que acontece ao olho nu de um ano, 2 para o outro. Demora milhões de anos para acontecer. Okay? Outro fator extremamente importante que nós temos que ver, que está sendo apresentado para vocês, é a percolação da água. Como nós vimos, já citei para vocês, existe, se não tivesse contato água-solo, não teríamos problema, basicamente, com obras geotécnicas. Então, quando eu tenho essa água percolando, ou seja, andando, entre aspas, de forma livre entre o solo, a percolação ela pode ser descendente, ou seja, de cima para baixo, ou de baixo para cima, o qual a gente chamaria de ascendente. Então, descendente, basicamente, é quando existe a questão da chuva, a chuva cai e vai infiltrando por entre o meu solo. Quando vocês verem as mecânicas do solo 1, vão ver que a percolação está diretamente relacionada ao tipo de solo que eu tenho, ao tamanho de grão. Só para fazer um comparativo rápido, a gente vai fazer um filtro, por exemplo, fazer algum momento da vida de vocês, ou já visualizaram um antigo convencional, ele tem geralmente o quê? Materiais granulares, seja uma areia, uma brita, para poder proporcionar com que a água percole por ele. Ou seja, a água vai passar, vai deixar a sujeira e vai embora. Vai percolar, vai embora. Ao contrário, se nós temos material mais argiloso ou mais siltoso, que é um material mais fino, essa percolação vai ser mais difícil. Então, a argila pode servir ou funcionar com uma camada hipermeabilizante, em alguns casos, podendo dificultar a percolação da água. Okay? A gente vai ver que isso tem que ser analisado com cuidado, porque também a argila pode ser, em alguns outros casos, favorecer um efeito que a gente chama de capilaridade. A gente vai ver em outro momento. Então, a gente tem que ter esse cuidado para identificar, então, essa questão da percolação, que é extremamente importante entre as partículas do solo que nós temos. Okay? Bom, então, através desses perfis de solo,
nós temos, então, os solos com algumas classificações geológicas. A classificação que eu falei para vocês entre ser uma argila, um silt, uma areia, ou um pedregulho, é uma classificação da NBR que trabalha basicamente com tamanho de grão. Quando a gente trabalha com o processo de formação geológica, processo de intemperismo, seria basicamente a pedogênese, que seria a formação desses solos, nós temos os solos sendo classificados em várias nomenclaturas diferentes, basicamente pelo estágio a qual esse processo de intemperismo está. Então, se eu tenho um solo que tem um intemperismo, por exemplo, ponto camada A, o intemperismo já está bem avançado, ou seja, quase vocês não estão vendo mais aqui no camada A pedras ou agregado graúdo para serem decompostos. Então, no ponto A, ou no perfil A, horizonte A, esse trecho todo, o intemperismo já está bem consolidado, ou seja, a tendência é que esse solo lá ele não se modifique muito ao longo do tempo, porque não tem mais o que ser modificado. Então, quando a gente tem essa questão de formação geológica, ou seja, o quanto já se decompôs esse material, a gente classifica esse solo em várias nomenclaturas. No Brasil, nós temos três nomenclaturas, três tipos de solos básicos que nós trabalhamos ou classificamos. Novamente, existem vários outros. Se quiserem verificar depois no livro de vocês, não sei se na página 141, eu tenho que abrir aqui para ver se eu não me engano, existe uma tabela que eu nem me preocupei em projetar porque não é nosso interesse, onde ele vem classificando, então, esses solos em várias nomenclaturas diferentes. Nós até já vimos também de forma inicial na unidade também. Enfim. Argiloso é um tipo, professor? Então, argiloso ou são solos argila, basicamente. Então, quando eu falo que eu tenho um solo argiloso, é porque ele é constituído de argila. É uma nomenclatura. Quando eu falo que é um solo siltoso, é porque o que predomina de característica naquele solo é as características do silt. Quando eu falo que eu tenho um solo arenoso, quer dizer, o que vai predominar como característica é a areia. Ou seja, por que a gente fala isso? Porque a maior parte das vezes, sim. O silt é a mistura do solo arenoso com a argila, né? Não escutei ela, repete, por favor. Silt é a mistura do solo arenoso com a argila. Não. O silt é um solo bem específico. A gente tem 4 tipos basicamente. Brita, areia, silt e argila. O que vai diferenciar cada um deles? A granometria é uma das características. Então, para a gente classificar ele como sendo silt, ou argila ou areia, basicamente a granometria que a gente analisa. Outros fatores, como textura. Se você pegar uma areia, ela é mais áspera. Se pegar uma argila, ela já é um pouco bem menos áspera do que a areia. Se pegar um silt, ele é praticamente pulverulento, não consegue nem sentir como se fosse um talco. Então, existem essas diferenças que faz que a gente classifica esses materiais seguindo essa classificação da NBR, como citei para vocês. Então, só continuando, Alan, então, na verdade, eu não tenho, então, silt como sendo uma mistura de areia e argila, não. Então, quando eu tenho mistura de areia e argila, o solo vai ser uma argila arenosa ou uma areia argilosa, vai depender da fração. Então, por exemplo, se eu tenho um solo que apresenta as duas situações, porque eu tenho um solo que ele tem 60% de argila e 40% de areia. Aproveitando e respondendo também a pergunta da Milena. Então, vai ser argila arenoso? Então, o nome que esse solo vai ter vai ser uma argila arenosa. Justamente. Por que ele vai em argila primeiro? Porque a maior parte é argila. Ou seja, a tendência é que as características da argila
vai prevalecer. Quando eu falo em características, eu falo em quê? Tudo isso vocês vão ver em mecânica do solo mais detalhado. Mas uma das características da argila a argila você consegue moldar. Você pegar uma argila, jogar água nela, você faz o que você quiser basicamente. Faz uma panela, uma porcelanato, enfim. Faz a geometria que vocês quiserem. E mesmo depois que a água vai embora, essa geometria vai ficar fixa. Então, é uma característica da argila. A areia já não tem essa característica. Se pegar uma areia e tentar moldar, se ela estiver seca, você não molda. Se você molhar ela, enquanto ela estiver molhada, ela vai continuar moldada. É a mesma coisa que analisar o que você faz no castelo de areia na praia. Enquanto ela está com água, o castelo fica belezinha. A água vai embora, a areia, o que acontece? O castelo desmorona. Então, é uma característica da argila, capacidade de moldar, que a gente chama de coesão. É como se fosse um cimento que ela tem dentro das partículas dela. A areia tem uma coesão aparente, só funciona quando tem água presente, coisa momentânea. Quando eu falo, então, que eu tenho uma argila arenosa, quer dizer que esse solo, se eu quiser pegar e moldar, ele provavelmente vai conseguir moldar. Ele tem característica da argila de ser moldado. Lógico que, se eu pegasse um solo que é 100% argila, ele vai conseguir ser muito mais fácil de moldar do que esse solo que a gente acabou de citar aqui. Então, a nomenclatura argila arenosa é de acordo com a granulometria. Então, qual que é a composição do silt? O silt é basicamente um solo à parte. Então, eu tenho aqui 4 solos. Areia, pedra, areia, silt e argila. São esses 4 tipos de teoria, basicamente, segundo a NBR granulometria. Então, a pedra ou brita seria materiais de granulometrias maiores. A areia, granulometria menor que a pedra. O silt, com diâmetro ou granulometria menor que a areia. E a argila são os de menor granulometria. Ok? Então, essa classificação aqui, Alan, é de acordo com o tamanho dos grãos. Ok? O solo mais duro é o solo com pedra, o arenoso. Bom, aí já a gente vai tá entrando em outro detalhe, que é a resistência do solo. A gente basicamente vou trabalhar com dureza, esse conceito que você falou aí de impacto, de abrasão. A pedra teria uma dureza maior. Só que se a gente for analisar em questão de resistência, para poder colocar uma fundação ou fazer uma determinada execução de obra, nem sempre isso vai ser verdade. A gente vai ter que analisar de forma pontual. Cada um desses materiais tem resistência diferente, que nós chamamos de resistência ao cisalhamento, que é a capacidade desse material sofrer esforços de qualquer direção. Então, a gente não pode bater o martelo e falar que a pedra ou a areia vai ser sempre o melhor, que vai ter mais resistência. Nem sempre é assim. Cada um vai ter a sua constituição. Às vezes é muito mais interessante se ter solos misturados do que apenas um solo que você considera melhor como uma pedra para questão de sofrer esforço, por exemplo. Ok? Então, o que a gente vai dar na nomenclatura agora sobre pedogênese, nós temos, então, solos, poderiam ser chamados de latossolos, glesiossolos, enfim, organossolos, que são nomes geológicos de geologia, de acordo, então, com a idade que cada solo vai ter, ou seja, como ele foi já intemperizado, o que falta para ele acabar de se modificar. Mas, para a gente só situar, no Brasil, a gente tem 3 tipos de solos básicos, ou 3 tipos de perfil de poder trabalhar como sendo classificado. Teríamos os latossolos, os argissolos e os nesossolos. Então, se for analisar em percentual, nós teríamos em torno de 31% ou 32% de solos latossolos, argissolos 26% a 84%, e neossolos entre 13,18% aproximadamente. O que são os latossolos, basicamente? São solos em avançado estágio de intemperismo. Eu falei para vocês, quanto à idade ou o que falta ainda
para o solo acabar de se transformar. São solos que fala que são muito evoluídos, de material mineral pouco resistente ao intemperismo, ou seja, ele já não tem mais a característica lá daquela rocha mãe, que seria aquela rocha de maior dureza, citando o que você está falando, Alan, de resistência, de quebrar, basicamente. Ele não tem mais essas características, ele consegue, então, sofrer facilmente com qualquer mudança de temperatura ou pressão que possa ocorrer naquele solo. Então, geralmente, os solos estão mais próximos da superfície, da superfície da Terra. Normalmente, eles também são solos que variam com propriedade bem significativa, apresentam horizontes pouco diferenciados, ou seja, os horizontes são quase todos da mesma cor. Então, como ele já modificou quase tudo que ele poderia, então ele vai ser basicamente quase tudo da mesma cor. Então, não vai ser igual na imagem anterior que eu tenho várias cores. Então, se eu estou trabalhando com um solo latossolo, então, se eu vou lá no campo e vejo um solo que tem só uma cor vermelha, então eu já sei que ele é um solo que eu poderia classificar como latossolo. Ele tem, basicamente, então, pouco resistência ao processo de intemperismo. A outra configuração que nós temos são os argissolos. Esses argissolos eles estão geralmente relacionados a terrenos mais acidentados, ou seja, devido à topografia do local. O áudio do Alan tá dando. Deixa eu travar aqui. Vou ligar aqui. Foi mal, desculpa. Então, nós temos, então, os argissolos, que, como eu já disse para vocês, ele está mais diretamente relacionado à topografia do local, ou seja, locais mais acidentados. Eles são solos que têm como características, por estar com topografia em lugares bem acidentados, eles são muito suscetíveis a processos erosivos, de uma forma geral. E o último que nós citamos para vocês são os neosossolos, que são constituídos, então, de material mineral orgânico com camadas pouco espessas, então são camadas bem finas, que têm características evolutivas pouco expressivas, possuem ainda os minerais primários da rocha original, ou seja, seria essa camada aqui, a última camada, ou que definimos de horizonte C. Esse horizonte C poderia ser, então, um solo classificado como neosossolos, ou seja, tem muita característica ainda da rocha original, da rocha mãe. Então, essa seria as definições. Então, na prática, no Brasil, a gente teria essas três classificações de solos segundo a geologia. Segundo a NBR, seria essas classificações aqui entre pedra, areia, silt e argila. Como engenheiro geotécnico, ou engenheiro de minas, civil, enfim, engenheiro que trabalha com obras de geotecnia, o que mais nos interessa é a classificação segundo a granulometria, se eu estou trabalhando com execução de obra. Okay? Se eu estou trabalhando com uma exploração de uma mina, por exemplo, a geologia, classificação se é latossolo, argissolo ou neossossolo, é importante porque se eu estou buscando um mineral, por exemplo, derivado de uma rocha-mãe, que seriam esses minerais como ferro, níquel, a tendência é que eles estejam mais próximos a essa rocha-mãe. Então, se eu tenho um neosossolos, é mais fácil eu encontrar esses materiais desse tipo de solo. Se eu tenho um latossolo, existe uma possibilidade de encontrar o que? Mais solos argilosos, que não vai ter a característica de materiais com característica da rocha-mãe, vai ter sofrido bastante processos de transformação. Então, quando nós temos essas configurações segundo a geologia, a gente consegue definir também quais as áreas vão ser prospectadas, ou seja, quais áreas podem ser estudadas de uma forma mais intensa. Bom, então
as noções da geologia aplicadas à engenharia são basicamente o que a gente falou, então. Eu preciso compreender também esses solos, qual que seriam as importâncias dele para a engenharia. É o que nós já falamos, citamos basicamente lá no primeiro slide. Então, quando eu tenho no âmbito da engenharia, de forma geral, seja pensando como engenheiro de minas ou engenheiro civil, eu tenho várias ações ou planejamentos que, se eu conhecer a geologia, eu consigo definir a melhor gestão da minha obra, ou definir a viabilidade ou não da execução de determinada obra. Citamos como exemplo para vocês, por exemplo, a construção de uma estrada. Então, eu posso ter um local extremamente plano, que seria favorável para a questão financeira, de movimentação de terra, mas se esse local tiver uma geologia ruim, onde meu solo seja um solo de baixa resistência, de baixa qualidade, eu não consigo executar aquela obra naquele trecho. Então, eu vou ter que mudar a posição ou o traçado daquela rodovia. Isso, de forma geológica, a gente consegue prever também, conhecendo, então, o histórico geológico daquele local. Ou até mesmo, que é a unidade 4, vocês vão fazer o trabalho para mim, questão de prospecção, de definição se a jazida é viável a sua exploração de forma mineral, se a Vale, como que ela decide que ela vai explorar determinada área para retirada de ouro. Existe o que nós chamamos de recurso renovável e são recursos que não são viáveis à sua exploração. Então, ora eu tenho um recurso que vale a pena ser explorado, são os que chamam de recursos energéticos. Esses recursos energéticos, eles podem, em algum momento, mudar a sua configuração, ou seja, ora vale a pena explorar, ora não vale. Quando isso vai ser definido para mim? Vocês vão fazer esse estudo para na unidade 4, a gente também vai ver com vocês, mas está diretamente relacionado ao custo que vai ter de exploração. Então, quanto mais barato for explorar determinado local, aquilo vai se tornar viável a prospecção, ou seja, um investimento para poder definir a sua retirada daquele material. Então, quando a Vale define que vai explorar determinada área, existe um processo anterior, que é um estudo geológico, a definir se naquela área aquele material pode ser considerado uma reserva, que é um material que está ali disponível, ou se é apenas um recurso. Então, recurso e reserva são duas coisas um pouco diferentes, porque vai depender, então, novamente, da viabilidade de explorar. Então, são gastos por essas empresas de mineração milhões de reais na exploração em ensaios para definir quais os materiais tem ali e para estimar a quantidade. Então, nós vamos ver aqui agora à frente, e tanto para questões de definir exploração de uma mina, como para questões geotécnicas, definir se tem resistência aquele meu solo ou não, existem ensaios, então, que são utilizados para nos dar, então, essa definição da qual material vai ser encontrado ali naquela área ou região de estudo que nós estamos trabalhando. Outra coisa que eu também já citei, naqueles slide onde a gente tinha imagem do perfil do solo, do horizonte, é em questão da precipitação e infiltração do solo. Então, é um papel fundamental a gente poder analisar isso. Então, quanto maior a granulometria do solo, a possibilidade da água percolar é muito grande. Então, isso pode fazer com que meu solo tenha redução da sua resistência. Isso vai deixar o solo mais suscetível a sofrer processos erosivos. De forma que, quando a gente consegue, então, através da geologia, identificar esses parâmetros, a gente consegue, então, mostrar, basicamente, ou estimar
qual que seria a viabilidade de determinada obra, quando conta-se também nesses casos essas áreas pontuais que estão sendo analisadas. Então, portanto, o teor de umidade que está presente no solo ele é muito importante, porque ele vai nos dar condição, então, de analisar vários parâmetros, como resistência ao elemento, coesão, plasticidade do solo, são todas características, então, que influenciam diretamente na resistência ou durabilidade de determinadas obras. Então, as etapas de investigação do solo, nós temos alguns métodos geotécnicos, geológicos geotécnicos de investigação do solo. Nós temos dois métodos básicos, e nesses dois métodos existem vários ensaios diferentes. Um método direto, que é um método que envolve observação de solo, retirada de amostra, amostra física mesmo, você vai lá no campo, recolhe uma amostra de solo e faz os ensaios que você deseja. Então, existem vários ensaios que a gente pode fazer. Então, é um método que tem como característica destruir uma parte do solo que vai ser retirado, para executar, então, definir os parâmetros. Então, existe no método direto ensaios que nós chamamos de ensaios com amostras deformadas e com amostras indeformadas. Então, nesses métodos com amostras deformadas, as principais características do solo são perdidas. O que são as principais características? Porque quando você corta o solo lá do seu estado natural, e de forma a não preservar a amostra como um todo, a gente fala que ela está deformada, o que acontece? Lá na prática, o solo é como se fosse uma caixa, um cubo. As partículas que estão dentro dele estão todas juntas. Quando você vai lá, pega uma pá ou um trado e corta para retirar solo, para estudar esse solo, o que você está fazendo? Esse material, que era anteriormente considerado um cubo, onde as partículas circulares, vamos supor que fosse uma areia, tivessem todas lá dentro, elas começam a ficar agora todas espalhadas. Qual que é o problema dessa desagregação? Esses materiais, quando eles estão soltos, eles têm um comportamento. Quando eles têm um junto, eles têm outro comportamento. Como assim? Se você pegar uma folha de papel sozinha e tentar cortar ela, vocês conseguem de forma fácil. Agora pega 500 folhas ou um pacote fechado e tenta cortar no meio da mesma forma. É muito mais difícil. Ou seja, quando o pacote está fechado, ele tem um comportamento, tem uma resistência totalmente diferente. Quando ele está aberto, você retira e vai fazer um esforço em cada uma das folhas separado, o comportamento muda completamente. A resistência dele muda. A mesma coisa no solo. Se ele está lá na situação natural dele, todo juntinho, tudo agregado, tudo aqui dentro, aqui, ó. Todas as partículas aqui dentro. Vou pegar aqui e jogar lá dentro. Uma do lado da outra. Se você aplicar uma força, a força vai ser distribuída de forma igual para as três partículas. Agora, se você pega essa mesma força e aplica com as partículas separadas, elas estão afastadas. Então, elas não vão ter o que, basicamente? Distribuição de força uma com a outra. Elas vão suportar a força sozinhas. Então, em amostras deformadas, algumas características do solo são perdidas, principalmente resistência.
Qual é a vantagem de amostras deformadas? Ela funciona muito bem para você ver granulometria, ou seja, conseguir classificar seu solo como sendo uma argila, um silt, uma areia, um pedregulho. Outros ensaios para definir outras características, como limite de liquidez, que seria a plasticidade do solo, teor de umidade. Tudo isso a gente consegue fazer com uma amostra deformada, que são amostras mais fáceis de ser obtidas. Então, essas amostras deformadas são obtidas através, então, de um amostrador padrão, por exemplo, com trado, com picaretas, ir lá fazer um corte, seria de forma mais tradicional. E as amostras indeformadas, no método de ensaio direto, deixa eu ver aqui, amostras indeformadas. Esse tipo de amostra é muito mais difícil você obter também, mas qual que é a vantagem dela? Você consegue preservar as características do solo. Como você faz isso? A gente tem a retirada de amostra de um bloco com um diâmetro de pelo menos, com a aresta de pelo menos 50 centímetros, de forma que a amostra que está no centro do bloco vai ter as suas características preservadas. Essa seria a ideia de uma amostra deformada. Qual a vantagem dela, então? Eu consigo obter resistência daquela amostra, daquele solo, de uma forma mais direta. Quais ensaios, então, novamente, a gente tem aqui que pode proporcionar isso? Coleta de amostra. Já citei o trado, mas um dos mais utilizados que nós temos hoje é o ensaio de SPT. O que é o SPT? O ensaio de percussão. É um ensaio onde eu tenho um tripé que vai furar o solo, retirar uma amostra e vai me dar resistência de forma indireta daquele solo. É um dos ensaios mais utilizados hoje em geotecnia para ver resistência de solo, poder ver qual que é a profundidade do lençol freático, esse tipo de coisa. Eu mostro para vocês daqui a pouco um videozinho, se eu conseguir, como que ele é executado. E o outro método de obtenção de análise de ensaio é o método indireto. Qual que é a vantagem? Como se procede o método indireto? O método indireto, ele não tem, basicamente, retirada de amostra. Então, eu não tenho meu solo sendo, entre aspas, agredido ou deteriorado. É um método que, basicamente, através de ondas elétricas, em alguns casos, ou alguns outros casos, já há umas outras fontes de ultrassom, que o pessoal também trabalha muito. Então, trabalham também através de ondas de diversas formas, que vão, então, percolando para dentro do solo, através do tempo de resposta, de volta desses materiais, dessa onda, o equipamento, a gente consegue prever qual que é o material que foi identificado ali. Qual que é a vantagem do método indireto? Ele é muito bom para trabalhar com grandes áreas. Eu consigo ter uma noção muito maior de uma área grande para poder definir algumas características específicas de projeto, se comparadas ao método direto. O método direto tem um custo muito elevado, porque o ensaio é feito de forma pontual, analisando ali num ponto específico. O método indireto ele consegue abranger uma extensão muito maior do que se comparado ao anterior. A desvantagem dele é que, como é através de, basicamente, interpretação de ondas, seja ela elétricas ou ultrassônicas, a gente pode ter, em alguns casos, informações que não sejam tão válidas assim, ou tão precisas. Pode ter um conflito ali por ter que encontrar solos não muito convencionais. Mas, de forma geral, é um solo até um método bem utilizado. Deixa eu só conseguir mostrar para vocês rapidamente o vídeo aqui de realização desse ensaio SPT. Ver se vai dar para mostrar.
Me- Foi. Hum. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo aqui, Alan, rapidinho. Deixa eu jogar ele por ponte, que vai ser mais fácil. Um minutinho só, pessoal. Coisa rápida aqui. Tá aparecendo para vocês o vídeo com áudio? Áudio não veio, não. Tá o vídeo mesmo? Isso é o ensaio SPT ou Isso. Só vídeo áudio veio, não. Deixa eu só ver se eu consigo ajustar o áudio aqui, então. Só um minutinho de novo. eu vou tentando, né? É só- Vamos lá, então. Eu vou só mostrar para vocês a imagem e vou falando para vocês, escrevendo de forma geral o vídeo. Hoje eu posto para vocês também lá no lá no Instagram, no WhatsApp para vocês. Então, olha só, o que é o ensaio SPT? Ensaio SPT, basicamente, eu tenho um tripé. Então, esse SPT, ele é um ensaio que pode ser feito de forma manual, que é o mais utilizado, ou de forma mecanizada. Então, quando eu falo SPT, basicamente é esse ensaio com esse tripé aí de forma mais pontual, sondagem a percussão. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, em mina, ou até mesmo engenharia civil para fundação, quando a gente vai encontrar solo e tem resistência maior do que uma argila, um silt, por exemplo, a gente chama de sondagem rotativa, que é feita um pouco diferente dessa, porque ela fica um equipamento, uma máquina especializada, mas a ideia é basicamente a mesma. Tem um tripé que vai um martelo caindo e vai afundando com determinadas profundidades no meu solo, obtendo então a amostra no final. A diferença quando eu tenho rotativo é que todo esse sistema aqui é automatizado, ao invés do martelo cair de forma aleatória, ele tem uma broca que vai se girando, rotacionando. Ok? Então a diferença básica seria essa. A aplicabilidade então do SPT ou sondagem rotativa
Quando eu tenho soldagem rotativa é para solos mais rochosos, com alta resistência, por isso que ele é um pouco mais caro. O SPT convencional é feito manual, qualquer pessoa geralmente já faz, que é um pouco mais simples. Então a imagem, o vídeo que está mostrando para vocês, vem justamente Ô, Ira, a imagem trabalhar tá. mesmo Não. essa questão do SPT. Ô, Ira, Oi, a imagem não aparece. não aparece? Travou de novo? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Então eu tenho o Agora tripé. apareceu. Então eu tenho o tripé, ok? Tenho essa haste que é o martelo. Esse martelo cai em determinada altura e vai bater nessa hastezinha aqui. Então essa haste vai basicamente caindo em determinada altura e vai aprofundando no solo. Através do número de vezes que essa haste vermelhinha encosta nessa minha haste amarela aqui para determinar ou fazer com que ela entre para dentro do solo a cada 15 centímetros, isso vai me dar a resistência do solo. É uma correlação que o pessoal fez através de vários solos estudados. Então, o ensaio consiste nessa haste cair e bater nesse martelo cair e bater nessa haste, essa haste vai entrando para dentro do solo e vai, então, perfurando esse solo, vai retirando a amostra. Então, nós vamos ter agora, ó, então, esse é o tubo, a haste que eu falei para vocês. Então, o martelo vai caindo, vai batendo. Esse tubo é essa haste aqui, ó, tá? Que ela está aberta. Então, essa haste vai entrando, esse tubo vai entrando, depois eu retiro a parte dela. Então, eu vou colocando uma haste em cima da outra, para me analisar a profundidade que eu queira. Depois eu vou retirando as hastes e vou retirando o solo que está dentro dela. Eu consigo identificar qual a granometria, qual que é o tipo de solo, como que é a sua formação. Então, vamos lá, só para agilizar aqui, ó. Então, esse martelo, ele tem 65 quilos, então ele vai cair de uma altura pré-estabelecida, vai entrando na haste, a haste vai afundando, ok? Então, pessoal, o ensaio basicamente consiste nisso, ok? Bater o martelo, as hastes vão entrando, eu vou acrescentando haste até encontrar a profundidade que eu queira. Esse ensaio, então, vai me dar uma resistência desse solo. A gente utiliza, então, para definir questão de fundação, basicamente. Qual outra coisa que esse ensaio me dá? Condições. Analisar a granometria, tipo de solo e qual o nível do lençol freático, já que o tubo, como eu consigo identificar qual seria a profundidade que a água vai ter. Posteriormente, eu tenho o quê? Um relatório que é executável, que é emitido. Então, esse relatório, de forma geral, ele vai me dar a profundidade que eu estou analisando, então, a partir da superfície, nesse caso desse aqui específico, né? Até 2 metros de profundidade, ele encontrou argila. Oi? O golpe, a metade do golpe dele é de 2 centímetros, né? Oi? Oi. A metade do golpe dele. O golpe. Ah, não, a cada 15 centímetros. Isso. Então, a gente, ó, por exemplo, nesse solo aqui, ó, encontrou a argila siltosa. Como a gente definiu a descrição do solo? Aqui, ó, o cara retirou a amostra. Olha isso. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, ele retira esse tubo amarelo, que é a haste. Tirando o tubo, ele vai ter o material.
Então, ele consegue identificar se é argila, se é silt, se é areia, qual que é a resistência dela. E ficou melhor, ficou mais nítido. Então, eu tenho como classificar isso, ok? Vamos prosseguindo aqui. Então, na tabela. Como que analisa essa tabela, então? É isso. Eu tenho a descrição do solo. Aqui eu tenho se é rígido ou muito rígido, se é mole ou não. O que vai definir isso? Quanto mais difícil for a cravação da haste, quanto maior o número de golpes necessário para a haste ser fixada, ele vai classificar a consistência dessa minha argila. Aí a gente vai analisando a cada metro de profundidade, ok? Então, por exemplo, outra coisa que a gente analisa nesse gráfico é justamente o SPT, que é o que vai dar resistência para construir, por exemplo, uma fundação, definir a característica de um túnel, de uma obra de contenção, é através desses valores aqui, ó, do NSPT. Então, o NSPT é a resistência que cada metro do meu solo vai ter. Então, em metro, eu tenho essa resistência sendo analisada. Então, não vou entrar em detalhes agora, basicamente, mas aqui, ó, só para vocês verem como obter o NSPT, não a gente vai entrar em detalhe agora não, mas é que através do somatório aqui desses valores aqui, de número de golpes. Mas, por exemplo, nesse caso específico, na camada superficial, eu tenho um solo que tem SPT igual a 7, depois a 2 metros igual a 8, a 3 metros igual a 9. Se vocês analisarem com calma, ele está aumentando o valor. O que está me indicando? Quanto mais profundo está que eu estou analisando, maior a resistência desse solo. Então, de forma geral, se eu vou construir, por exemplo, uma fundação de um prédio, algo desse tipo, se eu colocar essa minha fundação a 1 metro de profundidade, eu sei que a resistência seria de 7, vamos ligar 7 toneladas, não é essa a unidade, para vocês terem uma noção. Se eu colocar ela a 8 metros, vai ter uma resistência de 8 toneladas. Eu poderia aumentar a quantidade de pavimento, por exemplo. Estaria trabalhando. Ou trabalhar na 4 metros. Eu sei que aguentaria 10 toneladas. Então, a gente consegue, através desse NSPT, definir qual que é a profundidade que eu vou colocar minhas sapatos com uma sapata convencional. Ah, não tem condição de fazer um sapato? Vou trabalhar com tubulão. Então, se eu vou trabalhar com tubulão que eu tenho um prédio de 20 toneladas, por exemplo, então eu vou com tubulão até onde? Até encontrar um SPT que tenha resistência de 20 toneladas, tá? Daqui para baixo. Digamos que seja isso a análise a ser feita, ok? Vocês vão ver isso com mais calma em solo zoom, que é para vocês entenderem que a gente consegue fazer essa análise. Vou fazer um túnel numa mina, para poder passar com o meu material. Então, eu sei que para um túnel tem que fazer uma profundidade também maior para as paredes não ficarem desmoronando. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise do SPT nos dá essa condição. Ok, pessoal? Então, essa ideia aqui do SPT para vocês é só uma forma geral, mas se vocês quiserem, vocês conseguem encontrar muito facilmente no YouTube vídeos mostrando essa parte desse slide, ó, desse ensaio sendo executado. Aqui eu mostrei rapidamente, eu queria só mostrar que é um ensaio simples. Eu preciso basicamente, então, de um tripé com martelete, que é um martelo, e hastes. Você vai caindo, o operador vai deixando ele cair, vai afundando aqui, aprofundando nas camadas. Aí com isso eu consigo ver, então, várias características do solo. Novamente, resistência, granulometria, teor de umidade, nível da água. Tudo isso vai ser, então, obtido através de um único ensaio. Então, por isso que ele é um dos mais utilizados, e por isso está caindo muito no gosto do povo a sua utilização. Lógico que tem outros ensaios diretos, que para alguns casos específicos vão ser muito mais precisos, mas o SPT ele acaba sendo muito completo pela essa capacidade de variar várias características diferentes do meu solo, que é o que nos interessa num projeto, de forma geral. Então, esse SPT é para solos com baixa resistência. Quando eu falo sondagem rotativa, que é o mesmo esquema, tripé, tudinho, a diferença é que é automatizado. E aqui eu tenho uma broca, que ao invés de uma haste
basicamente lisa, reta, como está aqui, vou mostrar para vocês. Cadê a haste aqui? Aquela haste que eu te mostro para vocês que tem um solo, então aqui ela é basicamente lisa. Quando eu tenho no material, quando eu tenho meu material na rotativa, é uma haste circular aqui. Aquela é lisa, como se fosse uma faca. Na rotativa é como se fosse uma espiral, que vai conseguir então, perfurar materiais de uma resistência muito maior. Ok? Então, a ideia da aula então, foi justamente mostrar para vocês essa questão da aplicação da geologia na engenharia como um todo. Então, existem vários locais que a gente precisa conhecer a geologia para nos auxiliar na definição dos parâmetros de resistência para construção ou não de determinadas obras ou exploração de determinadas jazidas. Esse seria, então, o nosso grande intuito dessa aula. Bom, só para quem não estava no início da aula, só alguns avisos que eu dei no início, só para a gente aproveitar os minutinhos. O primeiro deles, então, é em relação ao trabalho. A gente vai fazer um trabalho, então, como a gente fez na primeira etapa, onde vocês fizeram um trabalho da seção unidade 2, dividiram em grupo. Esses grupos mandaram para mim um material em PowerPoint para fazer uma análise, uma avaliação. O trabalho agora vai ser da unidade 4, antes que eu chegue nela, né? Basicamente, quando eu chegar, vocês já terem mais dúvidas para serem questionadas. Então, ele vai ser um trabalho feito, pode ser individual, dupla ou trio, ok? Onde vai ser apresentado no dia 20/5. Então, vocês vão apresentar de forma virtual. Eu vou marcar os horários para cada pessoa, cada trio, basicamente. Então, vai ter 10 minutos aproximadamente de apresentação. No dia 20, então, do 5, a gente vai vir intercalando. Fulano X apresentar às 7 horas até 7h10. O Y de 7h15 até às 7h25, por exemplo. Essa vai ser a nossa sequência que a gente vai definir. Então, para isso, eu pedi no início da aula que vocês já se posicionam, pode até ser no WhatsApp mesmo, quem vai fazer individual, a gente está criando uma lista, ou quem vai fazer em grupo, ou em trio, coloca o nome dos 3 integrantes que eu vou sortear para vocês a sessão. Esse trabalho, como eu disse, é no dia 25, que vai ser dia 20, que é a apresentação, 20/5, podendo ser postergado para o dia 27, em função de uma possibilidade de uma palestra que o professor Alessandro está agendando, um engenheiro que trabalha basicamente com questão de gestão de pessoas, gestão de contratos, de obras, que é algo que está na moda agora, né? Gestão. A gente fala que tem que gerir tudo ultimamente, gerir tempo, gerir pessoas, que é o auge que nós estamos vivenciando agora no momento. Então, é uma palestra que ele me convidou, eu acho interessante para vocês. Se essa palestra for agendada para o dia 20, então a gente joga o trabalho, a apresentação no dia 27, mas eu aviso vocês com antecedência. Mas se programem para ser realizado no dia 20. Se não for, vocês vão ganhar um tempo a mais para poder ajustar algum detalhe, ok? E o segundo, acabou que já falei também, que é em relação a essa palestra. Para quem não estava, então, presente no início, esses foram os 2 avisos básicos que eu tratei com vocês. Ok, pessoal? Todo mundo... Quais que vão ser os temas, William? Então, vai ser a unidade 4. Aí eu preciso que vocês se posicionem para mim, se você vai fazer sozinho ou de trio. Pode até criar uma lista lá no WhatsApp mesmo. Por exemplo, o grupo 1 está Milena sozinho, vamos supor. O 2 vai estar fulano X, Y, Z. Depois eu vou sortear e mando para vocês a listagem. Pessoa tal está com unidade tal, vai se apresentar às 7 horas. Pessoa tal está com unidade tal, vai apresentar às 7h15. A gente vai postando para vocês lá. Ok? Mas a unidade 4 vai ser sorteio das sessões. Igual a gente fez mesmo na unidade 2, no anterior. William, aqui, vai ser em live essa apresentação?
Sim, vai ser em live. Só que aí você, se você for fazer sozinho, vai ser você e eu apenas na sala fazendo essa apresentação. Se for em trio ou em duplo, todos do trio e da dupla vai estar no mesmo tempo, na mesma sala, onde vocês vão basicamente um projeto e vocês vão dividindo entre vocês quem fala cada ponto, quem discute cada coisa. Ok? Eu vou falar individual. Você vai sortear o tema para mim? Sim, eu vou colocar uma lista lá agora no WhatsApp, Alan, que vai ser até mais fácil. Aí, por exemplo, vai ter o número 1. Então, você coloca o seu nome lá se for sozinho. O 2 vai ser o grupo 2. O grupo 2 vai ser, igual eu falei, Milena. O grupo 3 vai ser o Henrique. E assim sucessivamente. Aí eu vou pegar esses números e vou sortear e eu falar. O Alan está com unidade 4.1, a Milena 4.2, o Henrique é 4.3. Coitado. Ô, professor. Sim. Ô, William, deixa eu fazer de 4 pessoas. Olha, deixa eu só conferir quantos integrantes que eu tenho ali. Aham. Tá confusão. Aí eu posto o grupo daqui a pouquinho para vocês. Tá, beleza. Então, Alan, eu vou fazer isso lá no grupo lá e a gente vem ajustando por lá. Que aí você já tem o tempo para começar a trabalhar. Ok, pessoal? Oi, você não caiu aqui? Oi? Internet caiu aqui, eu reiniciei. Não, tranquilo. Eu estava só finalizando, pessoal, a questão do trabalho mesmo. Aí eu vou postar lá no WhatsApp. Você está no WhatsApp, não está? Beleza. Já fazer uma lista lá, vocês vão colocando em sequência quem é o grupo, ou se vai fazer individual, para a gente poder sortear o tema para vocês. E vocês apresentam para mim no dia 20. Ok? Tá bom. Ok. Se alguém tiver mais alguma dúvida a esclarecer, eu estou à disposição. Se não, eu agradeço vocês pela presença. E até a próxima aula. Beleza. Valeu então, pessoal.